Graças a Pai, no Senhor Jesus, amados, tudo bom? Boa noite. Amados, hoje eu vou falar algo muito importante. Todo ser humano não vive sem, né? Ou seja ele com qualquer outra pessoa, sua família, seus amigos, grupos, Deus, né? Que é relacionamento. Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Senhor, e sempre está querendo nos ensinar. Tu és um Pai presente, sempre está do nosso lado aqui, Senhor, mesmo às vezes a gente não percebe, a gente às vezes não olha para Ti, mas sim, Tu estás lá, tão perto, tão perto. Nossa mente humana nunca poderá imaginar essa distância tão mínima que Tu estás de nós. Mas muitas vezes não olhamos para Ti, Senhor, fugimos. Mas Tu estás lá, nos esperando voltar a Ti, Senhor. Está lá de braços abertos, esperando para nos dar uma sandália nova, nos dar uma aliança nova, umas vestes novas, Senhor, matar o bezerro gordo, fazer aquela festa, Deus, esperando a nossa volta, Pai. Glórias a Ti, Santo Deus. Senhor, suplicamos a Ti em nome de Jesus, venha falar conosco agora, Senhor. E sejas Tu aqui, não eu, Senhor. Que Tu cresças aqui e eu diminua. Venha falar conforme a Tua vontade. Suplicamos em nome de Jesus, ó Deus. Fale, Senhor, com tantos que aqui estão ouvindo essa oração, enfim, vão ouvir essa palavra. Fale conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu ensinamento, para que haja em todos entendimento conforme a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Ti, Santo Deus de Israel. Amém. Amados, no que diz respeito a relacionamento, né, ou seja, ele é sempre dual, né, ou seja, mesmo que seja vamos por eu, grupo, né, grupo de igreja, é eu e o grupo, que é diferente do relacionamento entre eu e outra pessoa que está no grupo, né. As características do diálogo é diferente, que é diferente do relacionamento entre eu, talvez filho. Vamos supor que eu tenho 2 filhos. O meu relacionamento com o filho é diferente. Com um filho é diferente do meu relacionamento com o outro filho. Entende? É muito individual isso. Sabe, quando se trata de relacionamento, querendo ou não, tem uma aliança, tem um elo ali, né? E sendo dual, né? Claro, é sim sustentado e movido por diálogos, né? E o diálogo não é nada outra coisa além de uma convergência, sabe? Para manutenção desta aliança. Ou seja, um diálogo onde os dois se entendem, as duas partes se entendem, se motivam a andar juntas, né? Sabe, eu estou falando isso porque esses dias eu andei meditando a respeito da palavra lá em Gênesis, né? E eu sempre tive por mim que Cristo, né, em sua essência, que é o amor, ele é a peça fundamental de toda a Escritura, ou seja, de toda, talvez, é o centro, na importância da essência de toda a existência, Cristo, que é o amor, né? O ensinamento do amor. Daí pensei, poxa, Gênesis, primeiro livro, né? Primeiros capítulos, fala lá da criação do universo, fala lá da criação de tudo. Poxa, a gente sabe que todo livro tem o seu resumo no início ali, né? Um apêndice, alguma coisa falando assim,
mais ou menos um resumo do que se trata aquele livro, né? Como não iria falar de Cristo? Sendo que ele é o centro, a peça fundamental, a base. Como que não iria falar dele? Daí comecei a investigar, mas olhando com um olhar assim, voltado para a essência cristã, que está relacionado ao amor e tudo aquilo que ele ensinou, né? E também todas as passagens que, como o Evangelho, ele é muito expressado, proclamado. Então, sim, é bem sabido as partes do Evangelho, né? E daí fui eu investigar, né? Procurar. E sim, achei muita evidência de passagens bíblicas do, do, do Evangelho, no Novo Testamento, lá em Gênesis, né? E assim, fiz uma reflexão, né? Que também, imagino eu, com muitos detalhes assim, que talvez não eram contemplados. E assim, houve uma estranheza perante alguns líderes religiosos, né, que daí buscaram, imagino eu, respaldo na teologia atual, né? Sabe, talvez uma das questões que eu tenha talvez levantado, né, e talvez não sabido muito me expressar, foi de que lá em Gênesis, na criação do homem, quando fala de mulher, eu vinculei a imagem da igreja, ou seja, né, na verdade substitui a palavra mulher por igreja. Conhecendo, sabendo que a noiva de Cristo é a sua igreja, né? E o homem, a figura, como se fosse um clone de Deus, né? Enfim, né? Ou seja, relacionamento assim da igreja com Deus, né? E sim, como a gente teve sempre muito bem estabelecido que Deus criou um embasamento da família, estrutura familiar, em Gênesis também, né? E o homem deixa seu pai, sua mãe, se une uma mulher e se forma uma só carne. De fato, isso é verdadeiro, isso sempre funcionou, isso é a estrutura familiar natural, né? De maneira alguma eu tenho, né, a capacidade de, né, supor algo contra isso. Mas, enfim, eu busquei ver a respeito também que poderia ser, sim, também a igreja, né? Já vista que a família de Deus, no caso, são aqueles que estão sendo preparados aqui para ir morar com Ele, né? Então, na verdade, não invalidei, na minha visão, não invalidei a estrutura familiar, né, básica, ou seja, fundamental. A primeira igreja do cristão, lá sim que o amor exercitado em sua fortitude, em sua verdade, né? Dentro do relacionamento familiar ali, sim, né? Onde a pessoa se doa pelo outro, né? Esse, de repente, talvez seja sim uma expressão de igreja muito forte na vida do cristão e sim, onde ele exercita fortemente o amor. É que muitas vezes, né? Temos que ceder nossas vontades para que o próximo, para que minha esposa ali possa, sim, ser atendida à vontade dela, né? Sim, sabemos que muitas são as situações em que muitas vezes converge para um conflito, claro, se alguém não ceder, se alguém não se doar, olha, não tem problema, pode ter razão, né? Pode fazer assim conforme sua vontade, que eu abstenho da minha. Isso é a expressão do amor, né? Meu próximo como a você mesmo, né? Ou como Cristo amou, deixando dele para o outro, né? Sabe, gente, tratando-se de diálogo, né? Nesse ponto,
tenho que, sim, um diálogo ainda que é guiado por uma sabedoria. Sabemos que a sabedoria é a personificação do Espírito Santo, é uma qualidade, uma característica dele, que é amor. Né? Então, claro, as duas partes em si defendem seu argumento, né? Defendem suas características, aquilo que acreditam, né? A sua propriedade, sua estrutura. Né? E de fato, num diálogo cristão onde converge para o amor, não pode ser diferente. Temos que considerar sim as duas partes. Né? No caso da teologia, né? Uma ciência feita pelo homem. Né? Que é, claro, tratando-se de ciência, uma técnica, ou seja, um composto de técnicas que verificam hipóteses, avaliam, arbitram hipóteses, pautadas, sim, em pressupostos palpáveis, visíveis, concretos, né? E em um contraponto, a meu ver, o que me motivou a verificar lá em Gênesis foi a fé, acreditar. Poxa, como que Cristo não vai estar, né? Essas duas nuances, sabe, são um relacionamento também. Né? Eu vou ler alguns textos aqui, né? Porque assim, sabemos que Cristo foi o consumador da fé. E a característica do pensamento humano perante a fé é acreditar naquilo que não existe, né? Que ainda não existe, né? Ter a convicção do que se espera, né? Enfim, eu só tive petulância de falar a respeito disso, porque realmente fechou um quebra-cabeça ali que não tem como não ser, né? Mas eu vou ler alguns textos aqui para dar uma evidenciar esse contexto, né? Olha, tratando de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Entende? Tenho fé sim que Cristo tem que estar no meio aí, né? A partir desse pressuposto. Agora eu vou ler aqui a respeito do que Cristo fala sobre a lei, né? O Antigo Testamento, enfim, né? Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito ou a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Sabe, gente, aqui ele falou, ele colocou um ponto dos escribas e fariseus. Sabemos que esse povo aí, eles levavam ao pé da letra todas as escrituras, até do tempo deles lá, né? E assim, eles observavam tanto, que a observância da lei passava a ser algo muito extremo, ao ponto de ocorrer situações em que, por causa da lei, né, que naquele ponto, sim, era pronunciada através de homens pronunciados, claro, através do toque de Deus, enfim, a experiência com Deus, mas sim, homens pronunciavam, né? E homens transcreviam e homens cuidavam dessa lei, né?
Então, por conta dessa lei, os escribas e fariseus, muitas vezes, eles tornavam muito prepotentes, no sentido de, ao invés de tornar a lei algo para uma liberdade, sabemos que Deus nos fez para ser livres. Muitas vezes eles aprisionavam, né? Ou seja, nos tornavam, digamos assim, privados, né, de uma liberdade, talvez da vida, né, de uma dignidade, né? Sabe que é muito, em Cristo muito falou, sabe? Quando ele vinculava os fariseus, muitas passagens também ele falava dos samaritanos. Os samaritanos eram o povo da Samária, da tribo de Israel, que por conta do caminhar deles, eles se miscigenaram, ou seja, se misturaram, ou seja, houve o sincretismo religioso, né? Povos que não eram da linhagem deles e criam em outros deuses, se juntaram a eles e eles se misturaram. Então a religião deles se tornou algo misturado, ou seja, não era legítima assim tornou ilegítima, ou seja, romperam parcialmente a aliança, romperam a aliança, né? É visto que o Senhor fala, ó, eu sou o seu Senhor, só eu sou o seu Senhor. Eles se alinharam, né? Mas veja, sabe, Deus põe esses dois grupos, tem um relacionamento entre Deus e cada um deles, e Deus também arbitra o relacionamento deles, dos escribas e fariseus. Sabe? Olha, muitos pontos. Deus fala, olha, fariseus, vocês criticam tanto os samaritanos, são seus inimigos, mas olha, veja bem. Lembra daquela passagem que o viajante foi assaltado? Aí passa um sacerdote, creio que um levita também, né? Ou seja, pessoas ali do convívio, ou seja, sacerdote, né? Do convívio religioso daquela época. E daí eles passaram o resto. Daí passou o samaritano ali, ó. Ou seja, a visão dos judeus é que os samaritanos não tinham dignidade, né? Daí o samaritano parou, pegou o homem que o viajante estava assaltado ali, levou para a hospedaria, cuidou, pagou a hospedagem dele, pagou a mais ainda se ele ficasse mais tempo. Se ele ficasse mais tempo do que aquele valor dava, a hora que ele voltasse, ele ia pagar o restante. Daí Jesus fala, olha, quem desses você acha que é mais considerado? Né? Fala para os fariseus. Sabe? E ao mesmo tempo Jesus fala, olha, samaritanos, é preciso sim observar os princípios, né? Para que, caso vocês venham ficar puros, não se tornem puros, né? Então, gente, Jesus tem sim um papel de mediador, conciliador, sabe? Restaurador de elos, de aliança, sabe? E o diálogo é feito assim, né? Ou seja, com entendimento, que sempre num diálogo ali, numa comunhão, há algo em comum. E sim, fortalecer isso que é em comum, né? Veja bem, naquela nuance lá em que eu falei, que no caso a mulher, seria talvez a igreja. Sim, temos bem certo que naquela cabe e também é sim mulher como a persona da mulher. Sim, eu já vi isso aqui. A mulher estrutura a família, né? Família criada por Deus, a base familiar de Deus. Mas e o que comum tem isso? Quando se casa, né, marido e mulher usam uma aliança, né? O relacionamento de Deus com a igreja também é feito por alianças. E eu vou mais longe.
Qualquer relacionamento tem alianças, né? E uma vez sim, que se prostitui essa relação, há quebra de aliança sim, né? E onde Cristo entra? Mantenedor, fortalecedor desse elo, dessa aliança, ou restaurador de aliança. Refazer uma nova aliança. O amor. É ou não é? Enfim, tempos difíceis, de tribulação. Se um não é movido de longanimidade, que é o fruto do Espírito Santo, que é o que Cristo nos deixou, a ira do lar se inflama e sim rompe-se a aliança facilmente por bobeira. Né? Gente, eu vou ler alguns textos aqui, olha. Meus filhinhos, escrevo-lhes. Ah, tá, eu li aqui, olha. Eu quero dar uma refletida a respeito disso. Eu li lá Mateus 5, 17 e 20, que Jesus fala que ele não veio revogar para a lei dos profetas, né? Não veio. Veio para fazer cumprir. E lá no versículo 20, olha, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Você está vendo que Cristo está falando pelos deles ali, né? Ou seja, pelo aquilo que seria chamado a igreja dele. Excederem muito. Sabemos sim que o amor, a graça, a fé veio para aperfeiçoar. O amor se aperfeiçoa em nós. Se excederem muito mesmo. Ele fala, ó, se a justiça de vocês. Sabemos que justiça é um ato praticado pelo justo, né? Aquele que é justo. Sabemos também que na plenitude de justo, só há um, Jesus, que é o justo, né? Ele é plenamente justo. Daí eu vou ler um trecho aqui. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Justifica, faz a verdadeira justiça, movido também de misericórdia divina do Pai. Olha, e o que é? Tratando-se desse ser o juiz, o autor e consumador da fé, ele deu 2 mandamentos. Ele se pautou em um mandamento principal. Olha o que ele fala. Olha, João capítulo 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Discípulo, que posteriormente vira apóstolo, que compõe a estrutura da igreja, né? Então, todos saberão que vocês são discípulos, todos saberão que é a igreja de Cristo. Se vocês amarem uns aos outros como Ele nos amou. Ele se esvaziou por nós. Sabe que né, a minha próximo como a si mesmo é uma igualdade. Como eu amo, devo amar ele. Tipo assim, hoje eu vou comer uma pizza. Então, não é justo que ele coma um caviar, uma lagosta, que eu pague uma lagosta para ele. Não, eu vou pagar uma pizza. Não é assim? Se é com equiparidade, igualdade, temos que amar como eu, por exemplo.
Ah, eu tô me amando hoje ao ponto de eu comer uma pizza. E aquele lá, vamos supor, parece mendigo. Mendigo fala assim pra você, ó, hoje é meu aniversário. Eu queria um presente, só um presente. Mas o que você queria, senhorzinho? Ah, eu queria comer uma lagosta. Vamos supor que uma pizza custa uns R$ 30, a lagosta uns 200. E daí? Como é que você administra isso? Cristo falou, olha, ame o seu próximo como eu vos tenho amado, como eu amei vocês. Ele se esvaziou, se entregou totalmente, se esvaziou da glória, se esvaziou de toda, né? Doou até o, nossa, sangue, sabe? Se humilhou, se entregou a vida. Ele deu esse mandamento para a igreja dele. Entregar a vida. Não foi o que muitos fizeram, muitos apóstolos dele, entregaram a vida. Morreram crucificados também, de cabeça para baixo, morreram degolados, queimados, enfim, muitos mártires aí, né? Entregaram a vida. Esse fala para a igreja dele, olha, se vocês fizerem isso, sim, saberão que vocês são meus seguidores. Esse tratando-se de nota, talvez essa seja uma nota exemplar, né? Claro que amar o próximo como a si mesmo, também aceito, mas digamos que num nível um pouquinho mais inferior, né? Já visto que a dificuldade em amar como Cristo amou é muito superior de amar como eu mesmo, né? Sabe, tanto nesses dois quesitos, entra um... Eu vou ler outro texto aqui, tá? Perdão. Vou ler Mateus 22, 36, 40. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Não sei se você sabe. Você viu que naquele lá naquela passagem em João, ele falou um mandamento. E aqui ele falou dois. Mas o teor da essência daquele e desses dois é muito semelhante. O que Deus fez? Entregou seu filho. O que Jesus fala? Olha, se te roubarem, deixa que leva. Se te baterem aqui, pode bater aqui. Ame seu inimigo. Jesus é Deus. Gente, a reflexão que eu tenho a respeito de relacionamento com relação a isso, uma vez feita a aliança, vamos supor com a esposa, por exemplo, é uma unidade, é um. Por isso, sim, eu tenho que amar como se fosse minha esposa, fosse eu mesmo, ou até. Vamos supor, talvez ela está precisando de um rim. Vamos supor que eu só tenho um. E só o meu rim serve. Pelo amor, teremos uma só carne. Pelo amor, sim. É passível, sim, de ser doado um rim, mesmo que eu perca a vida, sei lá. Para que o outro viva. Assim Cristo fez. Porque todo elo, toda aliança se torna um conjunto, uma relação, um grupo. Claro,
tem relacionamentos muito mais importantes, como é de Deus, como a nossa família. Depois outros secundários, que sim, são importantes, mas não têm a mesma primazia de importância como o relacionamento com Deus e com a nossa família, né? Mas todo e qualquer relacionamento dual se torna um. Sabe, lembra? Eu vou pegar aquele... Só um instante, eu vou pegar aquela observação. Lembra que eu estava utilizando essa didática ontem? Né? Eu estava usando... Ah, perdão. Deixa eu... Aqui. Aquele dia que eu falei da... O que é um ser humano? É isso aqui, ó. Coração, Espírito Santo, desejo da carne, mal, expressão do mal em nós. Relacionamentos. Não tem como ter 3 pessoas nesse relacionamento. Como a própria palavra fala, esses dois aqui, o bem e o mal brigam, não tem como ter 3 aqui nesse relacionamento. É dual. Relacionamento entre eu e Deus. Opa, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, relacionamento. Perdão, gente. Relacionamento entre eu e Deus. Se eu não me relacionar entre eu e Deus, como isso aqui não fica sozinho, claro, isso aqui se relaciona comigo, o mal se relaciona comigo. Né? Na passagem fala, olha, esses dois aqui brigam, ó, é mais ou menos assim, ó, eles ficam brigando, né? Se entra, sai, se entra, sai, se entra, sai, se entra, sai, se entra, sai. Tipo assim, você já viu aquele desenho? Um anjinho aqui e um bicho ruim aqui? Um anjinho aqui? Mais ou menos, eles ficam brigando para que eu não faça a minha vontade, para que eu não faça a minha própria vontade. Ou eu faço a vontade comum desses dois, ou eu faço a vontade comum desses dois. São relacionamentos, entende? Assim, gente, o que é importante no relacionamento? A aliança. Isso é fundamental. Sabemos que isso é um relacionamento perfeito, vivo, que promove vida, verdade. Isso aqui é um relacionamento imperfeito, errado, prostituído, onde não há elo de verdade. A traição. Esse aqui vai te usar, esse aqui ó, vai te usar, a hora que você estiver no poço. Você vai para a morte. O que ele fala para você é mentira. Ele vem com um veneninho doce para iludir, assim como a serpente faz com a mulher lá naquela... Pode ser a igreja, enfim, naquele relacionamento, né? Persuadir a mulher, né? Sabemos que o nosso coração, ou seja da mulher, ou seja um grupo, tratando-se de igreja, sim, seres humanos são falhos, equivocados, e vem esse aqui, ó, vem subverter.
Subverter, falar meias verdades. Pegar as coisas que são sagradas de Cristo e falar meias verdades. Por exemplo, a palavra amor é muito subvertida. A palavra amor foi tão prostituída. Tem amor escrito em tantos santuários de pecado. Mas talvez a palavra mais forte que existe em toda a Bíblia é entregar a vida. Não tem nada a ver com sentimento não, coração de WhatsApp, não é. Uma palavra muito forte. Tenhamos que sentimento ele é algo fraco, né? Ou seja, sentir talvez seja... Entregar a vida é algo forte. Algo honroso, de coragem, ousadia, nobre, como se fosse um guerreiro indo para a guerra defender seu país. E esse aqui subverte. Fala, não, coraçãozinho de WhatsApp. Conversa dele. Esse aqui propõe a verdade. O amor. Caminho, a verdade, a vida. O que ele falou do amor? Olha, entrego minha vida por vocês, sim. Amem como eu vos amei. Entregue, sim, a vida por ele ali, ó. Quando eu falo vida, olha, muitas pessoas veem vida como algo biológico, né? Também muito subvertido, né? Porque a gente sabe que vida é a expressão de vivência, ou seja, de ser vivente, animado, alegre, contente, vivaz, satisfeito. Algo como um homem no Jardim do Éden, né? Vida. Muitas vezes, para se ter aquela vida, tem que morrer para a carne. Você viu o contraponto? Para se ter aquela vida, temos que morrer para a carne. Poxa, entregar minha carne, minhas vontades, minhas paixões carnais, meu ego, meu orgulho, engolir seco, se humilhar, mesmo tendo razão, engole seco. Tá, e daí fico me dolorindo? Não. Sabe o que você faz? Leva seus fardos, está muito pesado. Ele vai pegar tudo e pega. Cristo deixou o paráclito. Quando você, em seu quarto, naquela angústia, naquela tribulação, vira Ele. Relacionamento não é duas pessoas? Esse aqui é você. Esse aqui é ele. Relacionamento. Só que ele não fica quando esse que tá. O que esse que faz? Propõe um veneno doce. Né? Propõe um veneno doce. Que faz um estrago enorme. A ponto de você talvez estar numa angústia de morte. Daí sim, você ouviu falar muito da palavra desse aqui, ouviu muitos exemplos, testemunhos. Esse aqui está batendo. Olha, filho, tô vendo que você está aí caído. Tô vendo que você está aí, ó. Mas tem esperança. Tem esperança. Isso que eu tô falando pra você agora, viu? Talvez você esteja assim, ó. Né? Destruído, angustiado, chorando. Esse aqui tá falando, olha, filho, tem esperança? Tem esperança. Deixa eu entrar aí. Para ele entrar tem que fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender e falar, é verdade, eu não devia ter feito, mas agora eu já fiz, tá? Mas ele perdoa, ele é misericordioso, justo e misericordioso. O que ele fala?
entregue sua vida a mim, se arrepende, clame o nome de Jesus. E daí eu venho e faço nova vida. Esse é o relacionamento verdadeiro, legítimo, perfeito. Homem velho, morreu? Homem velho imperfeito, carnal. Homem espirituoso, nasceu do Espírito. Esse vai para o reino. Esse aqui é impossível ir para o reino, pode cumprir todas as leis. Se não houver a graça do Espírito Santo, que vem pelo amor dele por nós. Tome Jesus, tome Jesus. Aceite Jesus, entregue sua vida para Jesus, pronto. Nasceu do Espírito Santo. E daí? Você acha que esse aqui vai desistir? Não. Mas é agora que ele vai pegar no seu pé. Porque está lá em Gênesis. A descendência desse aqui, ó, luta contra a descendência desse aqui. Essa aqui é a igreja de Cristo. Está dentro do coração de Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O amor está aqui. E para manter isso aqui? Agora que começa. Você aceitou Jesus, você está na mão do oleiro. Está na mão do oleiro agora. O que o oleiro faz? Esse barro aqui é bom. Selecionei esse barro. Agora vamos moldar ele. Como é que Jesus deu exemplo de moldagem? Lá no deserto. 40 dias de jejum. No caso, enfim, foi como ele ensinou, né? E esse que vinha, olha, fulano, olha, tá com fome? Tá com fome? No deserto, olha. Tá no deserto. O que é o deserto? Fome, crise, doença, né? Tribulação, dificuldades, angústia. E esse aqui, ó, tem a solução, tem a solução. Tem, vai num lugar ali, paga 30 e já resolve pra você. Facinho. E esse aqui fala, vai não. Né? Esse aqui é foito, esse aqui grita, sedutor. O que ele falou para Cristo? Quando tá com fome, olha, transforma, você não é Deus, transforma essa pedra em pão. O que isso falou? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Carne, vaza. O Espírito Santo aqui é muito mais melhor, ele representa a vida em verdade. O que é isso que fala? Olha, se você se prostrar diante de mim, você tudo está vendo aqui, ó, vai ser teu. Adorar o Senhor, seu Deus, e só Ele prestará culto. Ele usou sempre a palavra, gente. A espada contra esse aqui é a palavra. Aonde que acontece essa luta? No nosso coração. Isso aqui protege nosso coração. Quando ele está dentro, é a paz que excede todo entendimento. Né? Mas esse não dorme, é um cão, nos rodeando, em comunicação. Sabe, é muito comum, gente. Quando a gente está um relacionamento bom com ele, sendo muito abençoado, sabe que o homem, ele vincula bênçãos. A palavra bênção está muito vinculada em prosperidade. Mas não é tudo isso. Quando a gente está na bonança, não é que isso que vai ficando de lado. A gente vai esquecendo de cultuar, de adorar, esquecendo a humildade, se tornando altivo, cultuando a altivez. Eu sou importante. Acontece? Volta a esse.
É. Gente, a gente vive isso diariamente. É muito comum um homem dentro da igreja espirituoso ser orgulhoso. Uma vez o orgulho se instala e eu trato uma pessoa humilhadamente, isso é o que acontece na hora, gente. Isso aqui acontece na hora. Você me humilha uma pessoa, isso aqui acontece na hora. Você acha que o Espírito Santo vai permanecer em você pisando na pessoa? Oh, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo permanecer nesse lugar, eu não consigo assinar isso. O que acontece? Não era um relacionamento? Rompeu-se. Olha quem está relacionado agora. Me arrependo, volto para o braço do meu pai, ele me dá uma nova aliança. Ciclo, 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 ciclo. É a nossa vida. Né? Eu venho falar isso muito no contexto de relacionamento e aliança, gente. Porque para Deus a aliança é muito importante. Com os povos deles lá, eles sempre tratavam a aliança com algo muito sério, muito respeitoso, que ele é fiel. Mas os povos deles muitas vezes não foram fiéis. Quebravam a aliança torto ou direito. Né? Sabe, gente? Tem sim, quer ver? Olha, eu vou ler. Tem sim que a fé, o justo vive pela fé. Tem sim que a fé é a ligação do céu, é um poder sobrenatural que nos é dado conforme somos capazes de administrar. Me diga aí, você acha que ele vai confiar em alguém que fica assim, ó? Que confia? Confiável? Você confiaria num funcionário seu que, sei lá, hora se comporta, hora se comporta, não se entrega a chave da sua empresa para ele? Deus também não. Olha, a permanência aqui, ó. Permanência. Provado. Aprovado. Provado. Aprovado. Provado. Aprovado. Provado. Aprovado. No deserto. Isso aqui dá fé. E a permanência, Cristo fala, é pelo amor. É o amor que faz com que Ele permaneça em nós. Se não amamos o nosso próximo, Ele não permanece em nós. Sabe, temos muito bem certo que, enfim, o exercício do amor nada mais é que a experiência do Espírito Santo dando frutos. Ele pede, dê frutos, frutifiquem, sejam férteis, multipliquem-se. Fruto do Espírito Santo é o amor, tá? Mas vamos supor que tem um livro chamado Amor. Os capítulos vão ser assim. Tá lá. Título, Amor. Daí, você vê lá e tem uma passagem, não sei bem o que capítulo que tá. Mas fala assim, o fruto do Espírito Santo é o amor, paz, longanimidade, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São palavras que caracterizam ferramentas para que isso aqui aconteça, que a gente fique aqui, permaneça. E nada mais é do que tolerar tudo, gente. Cusparada na cara, tapa na cara. Tá certo que ele não vai dar uma cruz inicialmente que a gente não consegue carregar. Mas uma vez sendo provado,
Olha, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, vou te dar muito mais. É, claro, a glória vai se aumentando, mas também a aprovação. Por quê, gente? Você acha que ele vai dar o poder de mover montanha para alguém que acabou de sair assim, ó? Ah, olha, tô aqui no maternal, passei para a primeira série, pronto. Pode já dar um título de PhD para ele e movimentar a montanha para lá para lá. Não, leva tempo. Sacrifício. Sacrifício. Ser crucificado com Cristo. Estou, não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tá aqui, ó. Né? Gente, o que eu tô falando isso? O amor é o maior poder para se manter aliança, restaurar a minha aliança. Né? Isso aqui não pode contra o amor. Não é que você está lá na sua casa, estão cuspindo na sua cara, xingando você. Às vezes você nem merece aquilo, mas você fica quietinho. O que acontece? Fuja do pecado. E o acusador, e aquele que veio para matar, roubar e destruir, vai fugir de você. Vai fugir. Não tem outra regra, gente. É o amor. É o amor ou é morte. É o amor. Ou você mantém no amor, ou seu ar inflama. Pega fogo, pega faca, pega revólver, acaba com tudo. É verdade. Você sabe que acontece isso nos lares. A gente está vivendo isso, gente. Sabe? O ser humano está cruel. Então sim, se você sim quer sim ver coisas boas próximo de você, tem que cultivar o amor. Cristo nos ensinou isso, Ele é o caminho. Quando você fala de caminho, vamos supor que Ele abriu uma estrada. Você quer chegar ao Pai? Ó, sou o desbravador que abriu essa estrada, estou mostrando para você. Você vai indo para a estrada, olha, lá tem um posto. Cristo aqui mostrou como é que era, né, chegar até aqui. Chegamos. Você tem que ser longânimo, viu? Como eu fui crucificado, colocaram todos aqueles pregos, eu não abri a boca, suportou, teve paciência. Suportar não é tolerar não, viu? Suporte é dar suporte. Sabe, que uma pessoa pisando, você pode pisar, eu te perdoo, porque eu te amo. Isso acaba com a ira, né? Alegria. As pessoas acham que alegria é dar risada. Alegria é contentamento. Você está contente com qualquer situação, né? Tá devendo, tá em crise, só tem arroz na geladeira. Tô contente. Eu tenho um Deus que ama e Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Né? Mansidão. Ser domável. Chega uma pessoa e fala, olha, tá vendo ali, ó, não foi muito legal o que você fez, não. Poxa vida, é verdade. Eu vou lá, vou consertar isso, me perdoa. Vou pedir perdão para eles. Né? Fidelidade, oxe. O que Deus falou? Olha, eu não sou homem para mentir. Em outras circunstâncias ele falou assim, olha, vocês são infiéis, mas eu sou fiel. Eu sou fiel. Né? Gente, o vídeo ficou longo, mas é assim, só venho falar a respeito do amor, tá? Então essa questão de igreja, seja a igreja comunidade, ou seja a igreja nossa casa familiar, ou seja a igreja nosso coração com o coração de Deus,
para manter essa aliança, esse relacionamento e sim dar frutos de tudo que é bom que há no reino. Amor. Essa é a palavra. Segredo. Segredo. Amar. Entenda. Não é amor que a novela fala. É amor que Cristo fala quando ele se entregou naquela cruz. Vou fazer uma oração aqui. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, Tu é amor, Senhor. Tu é um amor perfeito. Sim, Tu falou, olha, não tem maior amor que esse que entregar a vida por o próximo. Tu deu exemplo magnífico, Senhor. Sim, muitos aqui ainda não estamos treinados nisso. Precisamos, ainda estamos tomando leite, Senhor. Tu sabes o que nós podemos fazer, Pai. Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus, ó Deus. Derrama a graça do Teu Santo Espírito Santo sobre nós. Sim, primeiramente para converter. Para que toda aquela palavra, que esse irmão, essa irmã que está ouvindo aqui, ouviu durante toda a sua vida, germine nesse coração, na terra desse coração, possa germinar, sim, que essa semente plantada comece a nascer, começa a crescer uma planta lá assim. Sabemos que a planta precisa de luz, então creio que uma vez germinando há luz. Quando há luz, as trevas já estão saindo. Só Tu, Senhor, tem o poder da graça de conversão. Suplicamos a graça do Santo Espírito sobre essas pessoas, que elas possam ser tocadas pela Tua graça, ao ponto de se arrepender, verem que fizeram coisas erradas no seu passado, agrediram pessoas, humilharam, machucaram. Que possa ser, Senhor, essas pessoas mansas, domáveis, ao ponto de entender isso, ver. Tira as traves dos olhos que o inimigo colocou sobre essas pessoas, ó Deus, para que elas possam ver o erro que cometeram e a partir de então, Senhor, se arrepender, pedir perdão. Aí sim a luz já existe. E se germinará uma semente, crescerá uma planta e Tu passarás a habitar lá, dando a essa pessoa a alegria verdadeira, o contentamento. A vida, Senhor. Contentamento pela vida, pela família. O contentamento de estar vivo, de acordar, de respirar. O sabor pelo dia, pela família. A luz. Sim. Creio, Senhor, que o almoço de domingo será sim um almoço de domingo e não um prato de sopa do hospital. Pelo fato de sabor. Ainda que materialmente o domingo seja recheado de farturas, mas se não há comunhão, se não há alegria, se não há partilha do amor, se há só a discussão, intriga, briga, todo aquele banquete nada mais é que um prato sem sal de hospital. Que Tu possas devolver a vida a muitos, Senhor, suplicamos a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Derrama Teu Espírito Santo sobre esses, como faz fiel. Sede fiel quanto à palavra. E se este Teu filho te chamar pelo Teu nome, confessar os seus pecados, se humilhar, se esse Teu filho que te chama pelo Teu nome, Senhor, reconhecer o Senhor como o Senhor da vida dele, se arrepender dos seus pecados, se humilhar, falar, Senhor, realmente fiz tudo errado. Sem Ti nada sou, eu quero uma vida nova, eu quero voltar para Ti, ó Pai. Eu creio que Tu estarás de braços abertos esperando esse filho, Senhor. Sim, Tu dará uma aliança nova para ele, sandálias novas para um novo caminho, vestes novas, tirar aquela roupa imunda que o inimigo
deixou tudo cheio de lama. Tu dará vestes novas, haverá festa no céu. Tu matará o bezerro gordo, haverá uma alegria, um contentamento, uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Venha, Senhor, derrama o teu amor, a graça do teu amor, a graça do teu Santo Espírito sobre muitos que estão clamando de ti, porque sim, Pai, vemos que está uma dificuldade muito grande de relacionamentos, ó Deus, relacionamentos infiéis, relacionamentos de intriga, de discussão. Só tu, Senhor, pode restaurar e fortificar esses relacionamentos. Por isso estamos clamando a Ti aqui, Deus. Derrama a graça e o Santo Espírito sobre muitos desses, Senhor. Nos ajuda, Deus. Só Tu. A quem iremos? Só Tu tem palavra de vida eterna, Senhor. Suplicamos a Ti, tem compaixão, Pai. Suplicamos em nome de Jesus, derrama o Teu amor sobre esse planeta. É o que nós Te suplicamos, derrama o fogo do Teu Santo Espírito sobre esse planeta, Deus, com Teu amor, Pai. Suplicamos em nome de Jesus, Senhor, graças Te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Glorioso Deus, Tu és um Deus santo, fiel e poderoso, e rico em amor e bondade. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados. Com Deus. Tchau. Boa noite.